Podemos? Chegue um pouquinho mais para frente. Que aí vai diminuir, você vai conseguir enquadrar ali. Pode tirar aí um desses coisinhas de baixo. Ah, não. Só tá torto. O Espírito Hermance de Fogo, ele nos diz que talvez o sexo seja o principal problema do homem. Porque na ânsia de se satisfazer, ele tem se complicado emocionalmente ao longo das reencarnações. Buscando o prazer, a gente tem mentido, a gente tem enganado, a gente tem traído confianças, a gente tem violentado os corações das próprias pessoas. E, infelizmente, nós falamos pouco sobre este assunto. Menos ainda nas casas espíritas. Quando a gente procura de janeiro a dezembro na programação das casas espíritas, como se a sexualidade não fosse algo intrínseco ao espírito, principalmente o encarnado, nós não encontramos na programação nenhum tema afeito à sexualidade. E os dramas que as pessoas carregam, e o atendimento fraterno é prova disto, são enormes dramas que não estão resolvidos pelos corações. Nós precisamos urgentemente exigir que as casas espíritas coloquem em suas programações temas que são do interesse da formação educativa de todos nós. Bora lá, vamos falar mais sobre isso. Em tanta combinada é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério, é tudo só brincadeira e verdade. O que é que eles estão procurando aqui, esses meninos? Podemos ver o mundo junto, sermos dois e sermos muito, nos sabermos sós, sem estarmos sós, abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão bonito, e eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. E embora o humano tenha no sexo algo extremamente importante para o nosso processo evolutivo,
o mais que humano em nós diz que nem tudo na vida é sexo. E encontrar este ponto de equilíbrio é providencial. Mas se o amor para nós chegar de nós de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor, mas se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou. O amor assusta. O amor tem gerado medo em nós. O amor ainda é para nós um grande desconhecido. Concorda? Deus é amor. Entender o amor é entender Deus, é entender aquilo que é perfeito, e só pode entender o que é perfeito quem é perfeito, e nós estamos ainda muito longe disso. Sem sabermos o que é o amor, nós amamos de qualquer forma, às vezes machucando, às vezes maltratando. Então não fale nada, apague estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Meu conterrâneo Caetano Veloso, normalmente do brilhantismo das suas criações, nos oferece isto. Porque toda razão, toda palavra, quando chega o amor, vale nada. A gente precisa analisar melhor isto daqui. Eu te recebo, Nai, como minha mulher, na saúde, na tristeza. A saúde e na tristeza foi horrível. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. Aí chega um extremo desafio, um desafio difícil para o espírito, sem a sabedoria e a amorosidade desenvolvida. Que é numa reencarnação, já tendo um vínculo com alguém, aparecer uma outra pessoa com quem você viveu em outra existência, as coisas mais maravilhosas no reino do amor. Desde a melhor expressão sexual de receber e dar prazer, até os cuidados mais preciosos de quem verdadeiramente ama. E digamos que o nosso casamento esteja meia boca, como muitos por aí eu estou, com insatisfações sem fim. E aparece alguém do passado que você, espírito, reconhece, embora nessa existência esteja vendo pela primeira vez. E ele vem cantando para você assim: se você vier pro que deve é comigo, eu te prometo só. Aí você diz: não gosto assim, MPB, não. Ele disse pop rock, ela diz: eu adoro. Ele diz: por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salva, porque tudo termina em Salvador. E ela suspira, e se os deveres estabelecidos na consciência ainda não forem sólidos o suficiente, talvez se entregue. Talvez se entregue.
se já tiverem construídos aqui na preocupação da dor que vai causar, talvez de filhos existentes, segure, e sendo reencarnacionista como chegue para esta pessoa especialíssima no seu coração e diz: bora aguardar o próximo? Deixa eu manter minha consciência tranquila agora, tranquilinha aqui, de boa. Não quero maltratar esse coração. Na próxima, a gente se encontra, a gente se pega, vai ser um acabado que você nem imagina. Entende? Ou, se não aguentar, chegar para o parceiro e dizer: eu conheci alguém, ou mais do que isso, eu reencontrei alguém que está mexendo muito comigo, e eu vim ser sincera com você e não quero mais continuar nessa relação. E estou vindo para a gente ver como é que vai resolver tudo isso. Mas e a palavra que você me deu quando chega o amor ou a paixão? E que às vezes a gente não sabe diferenciar. Porque às vezes é paixão. Tamanhas nossas carências. Chega alguém apegada. Lá vem o negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão você crê. Me ganha na mãe babá, leva o meio do coração. Quem riu se identificou. Né? E com isso, a gente está sempre sendo levado a fazer escolhas. Que às vezes em algo aqui e ali modificam o nosso planejamento reencarnatório inicial. E nós temos esse direito. Mas nunca sem deixar de arcar com as consequências dessas escolhas. Às vezes um rastro de dor que nós vamos deixar para alguém. E nós precisamos estar atentos, né, para o que a gente vai, se é isto mesmo. Porque às vezes é paixão que vai passar. E quando passar, diz: o que é que eu estou fazendo mesmo de minha vida? E aí canta: ai, que saudade de Amélia, Amélia, sim, a que era mulher de verdade. Mas talvez Amélia, principalmente se estiver no alto dos seus orgulhos, não. Esses jogos todos que promovem aprendizado porque levam à evolução fazem parte da experiência do ser encarnado na dimensão da família. Por isso é que nós precisamos de mais e mais temas falando sobre isso. Pelo amor de Deus, não coloquem em programação de palestra pública. Qual é o tema da palestra de hoje? O perispírito e as suas propriedades. Louvado seja. E aí o povo diz: perispírito, não sei nem o que é isso. Propriedade do perispírito. Aí chega aqui, a pessoa começa numa linguagem extremamente técnica para poder falar, a pessoa vai embora ou começa a roncar no meio do salão e nunca mais volta. Uma falta de sensibilidade e de senso de atualidade, porque os temas das casas espíritas em nada estão sendo atrativos. Nada. Eu diria que 50% das pessoas não virem estão nesse tema.
E os outros 50 na forma como os expositores estão apresentando os temas que já são infelizes. Aí é que quem vai perdendo a vontade, estão esvaziando os centros espíritas. O homem, quem se expõe à tentação de livre e espontânea vontade, quase sempre sucumbe. É mais ou menos assim. Bati o olho na loura, senti um negócio aqui subindo, um negócio descendo, um negócio subindo, um negócio descendo, um negócio subindo, um negócio descendo, e senti que a loura sorriu, gerou um negócio de uma energia magnética aqui, e em sendo eu casado, minha bichinha me esperando lá, eu voltar da palestra, aí ao invés de eu ficar aqui bem longe da loura, eu saio e vou sentar do lado dela. E aí? Esse cabelo é natural. Veja que cantada esplêndida, né? Fantástico, uma criatividade gigante. Conversa vai, conversa vem. Olha as coisas acontecendo. Quem se expõe à tentação, sentiu que está rolando algum magnetismo. Eu fiz terça-feira desta semana a palestra Magnetismo Sexual, poderosa e perigosa força. Temas completamente incomuns no movimento espírita. Estou pensando em aposentar meu coração. O que a gente vê algo? Tem muitas pessoas passando por isto, pensando nisto. Será que isto é bom? A gente precisa discutir isto. Porque salas de atendimento fraterno são testemunha de que a razão que faz alguém procurar ajuda não está sendo mediunidade, não está sendo a carência do que comer, nem de trabalho. São os conflitos relacionais. São os estragos que as nossas trocas estão gerando. Estatística, 87%. Não é as obsessões. Sim, a obsessão não é interação entre seres também, não. Não são frutos do que nós fizemos mal feito em outras existências ou nessa também. 87%. E a programação doutrinária não fala das coisas do dia a dia que estão infelicitando as pessoas. E a gente precisa mudar isto rápido. O homem sempre gravita na órbita de seus interesses mais íntimos, do que costuma ser secundado pela vontade dos espíritos que objetivam prejudicá-lo. Os espíritos nos investigam, nos acompanham, nos estudam as tendências. Naquilo que é objeto do nosso interesse, volta aquela questão. A boca fala do que está cheio o coração. O que é que eu falo? O que é que não sai da minha cabeça? Se eu sou daqueles que ficam rolando a tela do celular em busca de pornografia o tempo todo, eu estou mandando uma mensagem para os espíritos que vibram nesta dimensão, para que eles se tornem os meus companheiros. E isso, a partir desse instante, começa a falar do meu mundo mental. Está aí o calcanhar de Aquiles, está aí o ponto de queda desse espírito. Então, o problema dele vai ser um rabo de saia, ou dela, uma perna de calça. E as armadilhas serão montadas para nos fazer cair, muitas vezes com processos hipnóticos, gerando magnetismo sexual, para que a gente se sinta ou pense estar atraído por determinada pessoa.
Isso acontece até dentro dos centros espíritas. Às vezes começa com a leve admiração. Aquela pessoa que você vai para uma palestra, está lá. Você vai para um outro centro, às vezes não sei quantos quilômetros, a pessoa está ali, apareceu. Eu digo, não, por fulano, você está aqui? Eu vi que você vinha fazer palestra, eu vim também. Aí você começa a acender uma luzinha de que talvez exista aí um processo se desencadeando. Uma vez eu fiquei desconcertadíssimo depois de um seminário, uma senhora que deveria ter uns 75 para 80 anos de idade. Eu nunca fui tão assediado por uma pessoa do que como por essa senhora. Eu me senti desnudado, invadido. Ela me segurava de um jeito extremamente erótico. O olhar era uma coisa de que a música de Djavan, vou devorar você. A gente ri por não estar na situação, né? Eu tentava me desvencilhar e tudo, e ela me segurava e apertava como querendo sentir, e eu sentia a energia dela nessa idade, que o meu genésico, ele foi usinado. Não estou falando de eração, estou falando do chakra genésico, que ele pode levar sim a uma eração, mas eu senti o meu chakra ser acionado naquele instante. Porque às vezes nós captamos a energia do pensamento ou / sentimento das outras pessoas, e isto pode ter efeito no nosso corpo, ao ponto da gente pensar que está se sentindo atraído por alguém, mas na verdade nós entramos na frequência energética desta pessoa. Bora caminhar mais aqui. Muitos espontaneamente, sem que haja sobre eles assédio obsessivo, cedem às suas inclinações afetivas mais íntimas e às paixões exacerbadas. Só permanece no vício aquele que nele se compraz. Não há quem constranja ao mal por tempo indeterminado aquele que lhe opõe constante resistência. Sinalizar que esta lâmpada do Data Show já está querendo ir embora, viu? Não, mas não é nada para fazer hoje não, só sinalizar para buscarem uma manutenção disto. Eu queria dividir isto daí com vocês. Quando eu vi isto, eu disse, isto é libertador para qualquer pessoa que viva ainda os apelos do sexo em sua mente e no seu corpo, num mundo em que durante muitos séculos as religiões apontaram tudo que dizia respeito ao sexo como algo impuro, como algo sujo, como algo pecaminoso e, portanto, como algo contrário à evolução. Olhe o que esse Espírito nos diz. A sexualidade desvairada, ou seja, o Espírito está arrepiando, não é mais e nem menos comprometedora que qualquer outra ação que possa ser praticada em desacordo com o bem. Não é. O mentiroso, quanto mais, mesma coisa. Ou seja, algo contrário à lei do amor. O desonesto, a mesma coisa. São todas atitudes contrárias às leis de Deus. Só que nós, por termos colocado um peso muito grande em tudo que diz respeito a sexo, essas pessoas, quando estão no desalinho em relação à própria sexualidade, elas se sentem piores do que as outras pessoas. Até mesmo porque muitas vezes se sentem constrangidas
em conversar sobre esses assuntos, em buscar ajuda sobre esses assuntos e, portanto, permanecem sem a transformação necessária. A incessante busca do prazer é apenas equivocada procura do amor. Quem está buscando gozo está, na verdade, buscando sentir as alegrias, o prazer que só o amor é capaz de dar. E um dia encontrará. Separações. Pulo esse? Não? Ok. Vamos lá. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quer me ver sofrer, alguém que só quer me ver chorar. Aí eu vou passar aqui. É tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até para conversar. Dói demais. Só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar rolar a separação. Nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que eu vivo bem melhor sozinho? E se for mais fácil assim para perdoar? Caminhos. Separações. Nem sempre as separações significam encerramento de ciclo. Quando a gente para analisar isto na dimensão do espírito, isso se transforma numa verdade ainda maior, ainda mais palpável. Nada, absolutamente nada, ficará mal resolvido entre espíritos. Por quê? Porque a proposta, o projeto maior de Deus é a fraternidade entre todas as criaturas. Vai virar o tempo no seu caminhar sem fim, e as personagens que precisam se reencontrar serão reunidas mais uma vez para produzir as reconciliações, para que aquela pessoa que saiu da nossa vida por escolha dela e nos fez sofrer, ou a gente mandou embora da nossa vida por aquilo que ela promoveu no nosso coração, com esta reconciliação feita, a presença dessa pessoa de volta em nossa vida vai produzir felicidade. Porque a proposta da reconciliação é essa. É transformar até mesmo um inimigo em amigo, para que eu não queira mais ver essa pessoa longe, mas sim sinta a falta dela, para pertinho de mim. Nem sempre as separações significam encerramento de ciclos, porque por pior que tenha sido, a gente vai se reencontrar. E aí, como é que vocês lidam com essa ideia? Se a criatura for mal assombrada mesmo. Existe? Daquela que, se lembra do negócio de separação, a leve impressão de que já foi tarde e que não volte nunca mais. E algumas pessoas chegam mesmo a se desesperar diante da fala que o Espiritismo nos traz, com os seus argumentos, da necessidade de se reunirem novamente esses espíritos e em proximidade como a família oportuniza. Então assim, não, essa parte eu vou brigar com Deus,
feio mesmo, porque eu não quero ver este traste na minha vida nunca mais. Mas na verdade, você não vai ver esse traste nunca mais, nem ele vai lhe ver. Porque quando a sabedoria de Deus reunir vocês de novo, vocês serão pessoas diferentes. A bênção do tempo. És um Senhor tão bonito, tem a cara do teu filho, tempo, 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 tempo. E este tempo vai nos oportunizar. Eu me afasto de você, através da briga que levou à separação. E aí, quando eu me afasto, eu me encontro com Ceci. Esta mulher fantástica, evoluída, sábia. E aí vem com o jeitinho Cecília de ser, para me ensinar um monte de coisas que eu ainda não sei. E a criatura de quem eu me separei, menos ainda tinha condição de me ajudar a aprender. Porque às vezes a gente vai para o encontro de outras pessoas para aprender com outras pessoas, porque a gente carece mesmo. E por sua vez ela que se afastou e foi conviver com outros tantos amores. E esses outros amores também vão ensinar algo que vai transformá-la em uma pessoa bem diferente daquela com quem eu convivi. E um dia, Deus reúne a gente. E nada vai ser a mesma coisa. Talvez ainda tenha um arranca-rabo aqui, uma coisinha ou outra, porque a gente não chegou à perfeição. Mas a gente vai ver, depois de vencer as antipatias que ficaram, a gente vai ver que é possível sim conviver. O que a gente não conseguiu antes, vai estar conseguindo agora. E isto vai fazer com que a gente consiga se reconciliar de forma que amanhã ou depois ainda nós possamos nos reencontrar com verdadeiro gosto, com verdadeiro gozo de conviver. Estou sendo entendido, luz divina? Nada mais são que trombetas que soam aos nossos ouvidos espirituais para acordarmos de velhas ilusões, ou seja, as separações têm o objetivo de nos fazer acordar de velhas ilusões. Ilusão do tipo, aqui eu mando e você obedece. Só que isso está gerando no coração da outra pessoa aquela que tem que obedecer sempre. Aquela que não tem nenhuma vontade atendida. Não satisfação. E um belo dia resolvi mudar. E fazer tudo que eu queria fazer bem longe de você. E me separo. Eu vou aprender que o preço de fugir da horizontalidade que deve existir entre duas criaturas que se unem com um propósito em comum, quando ela é quebrada pela verticalidade de apenas a vontade de um é satisfeita, gera o sofrimento que muitas vezes leva à separação. E o preço de aprender isto vai ser a pessoa saindo da minha vida. E eu cantando, por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída. Por quê? Por quê? Bora, povo. Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? E aí a pessoa vai num ato de loucura. Eu não digo uma coisa dessa nem a pau. Diga que te deixei faltar amor. A pessoa quer saber de uma, faltou. O meu
beijo é sem sabor, horrível. Eu não pergunto mais coisa dessa, não. Deixa a coisa subentendida, separo, vai para um lado, vai para o outro, mas ninguém precisa passar por um constrangimento. Deixe daí. Entretanto, a rigor, as separações são ocorrências que, inevitavelmente, trarão transformações e novos aprendizados. Para um e para outro. Se eu achava que fazendo todas as vontades dele ou dela, eu iria garantir que essa pessoa continuasse para sempre na minha vida, eu me anulei na ilusão de que agindo assim, negando as minhas vontades, essa pessoa permaneceria do meu lado. E um belo dia ela resolveu ir embora. E eu vi que não é isso que faz com que eu garanta que uma pessoa queira ficar comigo, e sim o amor que ela sente por mim. O apego, na hora da separação, quase sempre responde por perturbações em não aceitar o que precisa ser renovado. Educação para o perdão. Quer ser feliz por um instante, vingue-se. Quer ser feliz para sempre, perdoe. E principalmente, perdoe-se. Para que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigo sem rancor, a emoção, que coincidência, a nossa música nunca mais tocou. Para que usar de tanta para destilar terceira, desperdiçando meu mel, devagarzinho foi entre os meus inimigos, beija-flor. Nós podemos perdoar da boca para fora? O Evangelho trata disso diretamente, chamando do perdão dos lábios. Mas não do coração. Mas nós podemos pedir perdão também da boca para fora? Que quando alguém pede perdão a uma outra pessoa, se presume que ela se arrependeu e vai mudar de postura. Sempre acontece a mudança de postura? Uma pessoa pode voltar a praticar o mesmo ato infeliz novamente. E por que alguém pratica o mesmo ato infeliz que já viu que maltratou tanto uma pessoa que ela diz que ama? Porque não ama? Gostaria de saber de vocês. Uma vez fazendo palestra sobre infidelidade, sobre separação, uma senhora de uns 60 anos, 60 e poucos anos, ela ficou esperando as pessoas me cumprimentarem, se despedirem de mim, e disse: meu filho, eu estava lhe ouvindo falar sobre isto, e a minha mente inevitavelmente varou o tempo, e eu fui para as inúmeras vezes em que fui traída pelo meu companheiro. E todas as vezes em que eu descobria que ele me traiu, ele jurava que não iria fazer mais. E eu perguntei: fazia? Ela disse: infelizmente sim. E quando ele dizia à senhora que não iria fazer mais, a senhora acreditava? Ela disse: acreditava, meu filho. Via verdade nos olhos dele? Ela disse: eu via.
E por isso que eu sempre renovava a oportunidade de continuar no relacionamento. Vocês pensam que este homem ele estava mentindo ou falando a verdade quando disse para ela que não a trairia mais? Falando a verdade, ok. Verdade, ok. Alguém pensa que não? Alguém não pensa nada? Alguém está na dúvida? Eu fui buscar a resposta para isso que eu ofereci a ela em algo que eu aprendi com Jesus e Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro se indigna. Pedro, se pudesse dar uma surra em Jesus naquela hora, ele dava. Mas, mestre, como te trair? Se eu sou capaz de te dar a minha vida. E Jesus diz uma coisa para Pedro que é desconcertante no sentido de analisar a alma humana representada por todos nós. Pedro, o homem na verdade é mais fraco do que é mau. Você vai me trair não porque não me amas, mas porque você é fraco. Pedro amava Jesus demais. Não sei dizer do marido desta senhora. Por isso que eu perguntei a ela, porque isso só dizia respeito a ela. O que você vê nos olhos dele quando ele lhe fala assim? Que ele está falando a verdade. Então, enquanto a senhora tiver forças, continue acreditando nisso. Quando isso não for mais verdade para a senhora, aí a senhora pensará em que outra atitude. Quantas vezes nós mesmos temos negado ou traído Cristo dentro daquilo que Ele espera de nós e que talvez nós tenhamos jurado que faríamos, inclusive dentro da nossa vivência como espíritas. Por isso vêm as recomendações. Aquele que estiver sem erros, atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Não é que nunca fez isto. E o mais interessante é que aquilo que a gente se escandaliza do outro e vai para o julgamento, poderá acontecer conosco amanhã ou depois. Basta que a vida coloque em torno de nós as mesmas condições de pressão que essa pessoa vivenciou. Aquele exemplo que eu dei do amor do passado chegar e balançar a gente, fazer a gente tremer as pernas mesmo e chutar o balde, como a letra da música também diz, quando chega ao amor. Para a gente refletir sobre os nossos julgamentos, principalmente quando nós estamos passando pela dor na situação. E nós precisamos dar apoio. Numa separação, todo mundo sofre. Se costuma pensar equivocadamente que apenas quem não queria que a separação ocorresse é que está sofrendo. Todo mundo tem psiquismo abalado por uma separação. E às vezes nós negligenciamos a pessoa que decidiu sair. E nem sabemos quais foram exatamente as razões. E aí vamos com todo o apoio para outra, abro aspas, a vítima, fecho aspas. Ninguém é vítima de ninguém no universo onde existe uma justiça regendo tudo.
E a gente precisa também. E aí, meu irmão, eu soube do que aconteceu, você se separou de fulana. Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Você quer falar a respeito? Olha, se você estiver precisando, eu estou aqui, viu? Porque às vezes tem todo o aparato de auxílio e aquela pessoa que às vezes até se equivocou pelo afastamento dos corações que antes demonstravam afeto, se sentindo abandonado, se sente ainda mais desaparelhado para ter as atitudes corretas que a lei do amor espera. Para a gente refletir sobre os nossos julgamentos. Os dois lados do perdão. Quem te fere, te atinge em tua fragilidade espiritual. Jesus se sentiu ferido com os ataques que os homens desferiram na direção dele? De jeito algum. De jeito algum. Se uma criança, ela correndo, brincando com outras crianças, com um copo de guaraná na mão, vem, tropeça e derrama esse guaraná sobre nós. A gente vai esganar um menino, vai espancar um menino. É criança. Está brincando ali de forma inconsequente, de forma irresponsável, sem prever o que pode acontecer com um copo na mão. Às vezes coloca a sua própria integridade física na brincadeira em jogo, quanto mais derramar um copo de refrigerante sobre alguém. Eu entendo que Jesus via assim em relação a Pilatos, em relação a Caifás, em relação às pessoas que escolheram Barrabás ao invés de libertá-lo. São crianças, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Quem te fere, te atinge em tua fragilidade espiritual. Se eu estou me sentindo ferido pelo que você disse, é porque eu sou frágil espiritualmente. Bora aprofundar nisto. E, portanto, deves examinar não só a possibilidade de perdoar o ofensor, quanto a de corrigir-te no que te fez suscetível ao melindre. Essa pessoa me disse uma coisa e eu transformei isto num cavalo de batalha. Insulto enorme, ou seja, eu sou vaidoso demais. Ninguém pode falar isto, a não ser elogios rasgados, que eu estarei entrando em conflito direto com aquela pessoa. Então, foi o que me fez suscetível ao melindre? A vaidade. Então, na verdade, o problema, pelo menos, também está comigo. E eu preciso cuidar disso. Porque se eu vencer a minha validade, se uma outra pessoa, esta mesma, disser algo semelhante, eu não vou me abalar. Entendem? Se não existisse ofensa, a necessidade de perdoar não existiria. A pessoa falou, não, aí vem outra, mas a pessoa disse para você poucas e boas naquele instante. Se fosse comigo, eu já voava no pescoço. Graças a Deus que não foi com você, foi comigo. Ela estava nervosa. Você não viu o que aconteceu? Bateu o carro antes, ou fulano estava brigando, releve, não foi nada de outro mundo. O espírito sábio, ele começa a agir assim. A questão é que o homem que se considera bom se sente magoado. Portanto, ele não é tão bom quanto imagina.
Somente quem ainda é orgulhoso é que se considera alvo de humilhações. Educação em família, idoso. Quem tem aqui idosos na família? Ou já é o próprio idoso da família, né? Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos não comi para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas elas tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branquearam, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo, eu fiquei muito doente, hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim para te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Essa música é extremamente emocionante. Fala de uma série de sentimentos ou da falta deles que a história retrata. Primeiro fala de dedicação, de sacrifício, na busca de oferecer àqueles que estão sob os nossos cuidados amorosos o melhor. Porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, porque senão fala que me ama, só quer da boca para fora. E da boca para fora, talvez esses 6 filhos altamente diplomados que se esqueceram do pai no asilo, relegando-o ao esquecimento, tendo todas as condições do mundo de ordem material para não serem limitações para esses cuidados. Talvez tenham dito a esse pai:
eu te amo, meu pai, eu te amo, meu pai. Mas o amor, ele só realmente é mostrado através de ações. E em especial, na direção dos pais, de manifestações de gratidão. Esse filho que nem possuía consanguinidade, o filho adotivo, ratificando o que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, a família corporal e a família espiritual. A família corporal, mesmo dos filhos biológicos, não foram capazes de desenvolver este amor. Um estranho que foi adotado foi aquele que, na manifestação da gratidão, dos cuidados, do zelo pelo pai, demonstrou um amor sem conta, ao ponto de enternecer este pai para os cuidados no fim da vida, quando ele já não podia produzir os interesses dos filhos ou dos netos, dando dinheiro, cuidando deles. Não queiras te desvencilhar dos familiares idosos que residem contigo, nem os considerem por empecilhos à tua felicidade. Cerca de atenção e carinho os teus familiares idosos e esforça-te no sentido de que jamais se sintam pesados a ti, porque é terrível se dedicar a vida toda e no final da vida está se sentindo como recebendo um favor do seu filho. O quartinho para dividir com a empregada, reclamar porque a mão com Parkinson derruba alguma coisa e suja, de um gasto a mais com fraldas ou remédios, porque a aposentadoria do idoso não consegue prover todas as suas necessidades. É preciso que a gente diga: não, pai, não, mãe. Por mais que eu faça aqui, eu vou ser seu eterno devedor. Por mais que eu me desdobre, eu nunca vou chegar aos pés de tudo que eu recebi por parte do amor de vocês. Então não se preocupe com isto. Aqui o devedor sou eu. Isso é tão precioso para acalmar um coração, principalmente se for orgulhoso, daqueles que não gostam de receber nada de ninguém e que esteja se sentindo incômodo, porque às vezes, mesmo as palavras não saindo de nossa boca, nós podemos fazer com que alguém se sinta incomodado em estar ali conosco. E é isso que nós precisamos evitar. A ingratidão é uma das atitudes que mais caracterizam o homem em sua pequenez. Os pigmeus espirituais são sempre ingratos. Muito disso que nós estamos falando está nesta obra magistral Teu Lar, que merece ser levada para casa para se constituir como livro base para o Evangelho no Lar, para vocês estarem consultando sempre essas lições. Uma diferente e amorosa adoção. Por que vocês acham que uma criança está em um orfanato esperando por ser adotada? Quem as deixou lá? Um casal? Seus pais biológicos? Ok.
se essa criança continua lá depois deste casal ter abandonado esta criança. Quem é que não foi buscá-la para trazê-la para a sua vida um outro casal? Concorda comigo também? Nós estamos falando de casais heterossexuais que ou tiveram os filhos e os abandonaram, ou vendo os filhos de alguém ali, não tiveram amor suficiente para vencer o seu egoísmo e ir tirar essas pessoas da orfandade, dando-lhes uma família. E aí nós nos deparamos com esta proposta de um casal homoafetivo, seja de homens ou de mulheres, se dispondo a adotar esta criança. Criança que nenhum dos casais heterossexuais quis. Que estaria ali em carências da paternidade, da maternidade, pelo resto da vida, se sentindo enjeitada, sentindo a humanidade indiferente. Essas pessoas com amor suficiente buscam esta criança para dar amor. E nós, na nossa hipocrisia, queremos dizer, nós os heterossexuais, que eles não têm esse direito. Que eles não têm esse direito. Nós, os que não fomos exercer o dever de adotar uma criança. Algo para a gente refletir. Para concluir, educação em família, doença. Vela de maneira incansável a cabeceira dos teus familiares doentes. Oferece-te junto aos que se encontram acamados, para renderes aqueles que se mostram desgastados por longas noites de vigília. Quando um parente adoece, sempre tem, abro aspas, um besta da família, fecho aspas, que vai segurar a onda de forma sacrificial, renunciando às suas próprias obrigações, enquanto muitos de nós nos escoramos na boa vontade desta pessoa, deixando-a ali, sozinha. Desde fazer a internação, desde falar com os médicos e receber os boletins que os médicos estão trazendo, providenciar o que falta para o doente, às vezes sentados por noites a fim numa cadeira de plástico num hospital público, sem recurso algum. E a gente está sabendo que tio está internado, ou que pai está internado. E a gente não liga e diz, olhe, depois de amanhã eu estou aí. Ou hoje à noite eu vou aí, não dá para ficar durante o dia, mas eu estou indo aí para você em casa, tomar um banho, dormir numa cama, e amanhã de manhã você está aqui de volta porque eu preciso ir para o trabalho. Dando a nossa cota de contribuição, dizendo, eu amo não só quem está internado, mas você também, meu parente. E por essa razão, você não está sozinho. Gente, uma das coisas mais fantásticas da vida é a gente não se sentir sozinho. Porque quando nos sentimos sós, sem o apoio de outras pessoas, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. E poderemos dar sim, se nos sentirmos com suporte, com apoio, com auxílio.
É possível, dentro das provas que te assinalam no mundo, que igualmente não te venhas a subtrair dos dias de dor mais intensa, sendo internado também ou tendo esta ou aquela doença. A palavra de esperança a quem se encontra doente potencializa a ação dos próprios medicamentos. Perda dos entes queridos. Me dão mais 5 minutinhos, meninas, CS, meninos também. Que bom. Espírita chora? É mesmo? Para ver. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. E se alguém, metido a besta, tirando onda de espírita, vier dizer para você, está chorando por quê? Você não acredita que a vida não desaparece? Que o espírito sobrevive à morte? Você dá uma surra nessa pessoa. Brincadeira. Mas chama e diz, eu estou no meu direito aqui de manifestar a minha saudade, de manifestar aqui o meu luto, porque eu acredito sim, mas vou sentir a falta dessa pessoa. Quando não se transforma em desespero, saudade é manifestação de amor na constante lembrança daqueles que nos são incentivo à vida. Eu já fui a muitos sepultamentos e hoje vou ainda menos. E graças a Deus não vejo mais aquele desespero todo que já caracteriza. Aquele povo diz assim, ai fulano, eu vou com você. Já viram isso? Já viram alguém pular no buraco? Nunca. Presepada pura. Ah, eu vou com você, te pule. Não, ninguém pula. Mas está muito mais sereno. A própria ideia da imortalidade já começa a ser plantada na alma das pessoas. Nós, espíritas, sob pena de manifestarmos até mesmo uma incoerência com a fé raciocinada que nos dirige, não podemos entrar nesse desespero. Nesse desespero. Mas termos elementos de conforto para nós e de conforto para as outras pessoas. A saudade excessiva é egoísmo enceguecedor, impedindo que o homem enxergue os que à sua volta permanecem na expectativa do seu carinho. Desencarnou seu filho. Você tem mais outros 3 filhos que estão sofrendo tanto quanto você. Seu marido também está ali sofrendo horrores. Você, em nome da sua dor,
por conta do seu egoísmo, aí se tranca para o mundo para sofrer esse luto. E os outros meninos? Você não vai cuidar deles? Para que isto possa ser atravessado por todos vocês de uma forma mais tranquila. Então, quando a nossa dor se autoriza a fazer qualquer coisa, ignorando os que precisam de nós estamos no campo do egoísmo excessivo. A alfândega da morte. Por mais cuides da saúde, um dia, naturalmente, serás compelido a deixar o corpo que ocupas em teu breve estágio na terra. Se porventura fosse chamado a atravessar hoje as alfândegas da morte, de que se constituiria a bagagem? Teria mais a lamentar o que deixas, material, que te alegrares com o que levas. Os patrimônios imorredouros que nós estamos sendo convidados a construir durante a nossa passagem aqui. Paciência maior, amorosidade maior, caridade maior voltada para as pessoas com compaixão, etc, etc, etc. Encerramento. Nessa hora vocês deveriam ter dito, mas eu perdoo. Mas eu pensei. Ok. Já fica melhor para o seu lado. O Evangelho no lar. A prece em conjunto no recanto doméstico saneia a sua atmosfera psíquica, facilitando a aproximação dos espíritos benfeitores. Quem se recolhe para orar modifica a sua disposição mental e foge à sintonia com as trevas. O culto do Evangelho no lar é tão necessário quanto o pão que se tem à mesa. Forte isso, né? Pelo menos uma vez por semana, a família deve reunir-se para orar, sem que ninguém se prevaleça dos instantes de prece, para tentar convencer a quem quer que seja a sua crença religiosa. Porque às vezes ali nós temos pessoas com outras convicções, ou até ateus. Popular música, semeando o Evangelho. Quando, pois, Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, adverte-nos quanto à época precisa ao lançamento das bases educativas. Se a gente ampliar o sentido destes pequeninos, talvez Jesus esteja se referindo a todos nós. Pequeninos em espírito. Esteja falando daqueles para quem ele veio, para os doentes e não para os sãos. Portanto, encaminhar as crianças de qualquer idade a ele, importa em educá-las segundo os preceitos de sua escola, mas em especial os nossos filhos. Eu quero deixar como mensagem final, em especial para todos nós que em algum momento nos sentimos capitular diante da proposta de amor que a família encerra. Quando a gente acha que amar está difícil, quando o cenário em torno de nós é mais hostil ou desafiador, eu quero que vocês carreguem esta frase que eu ofereço a vocês e que diz: o amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. O amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito.
E com isso eu quero agradecer a esta casa pelo convite, pela possibilidade de vir dali pertinho para cá, sair, acordar às 6 horas da manhã e chegar aqui às 6 horas da tarde, 12 horas depois. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Me enganando direitinho, né? Pensei que eu fosse pousar aqui em Bauru. Me largaram lá em Viracopos. Eu disse, não, vou pegar um carrozinho, né? Viagem curta, 6 horas. Agradecer por esses momentos encantadores com vocês. Aquilo que eu colhi de cada olhar, de cada sorriso, de cada lágrima, de cada expressão de reflexão profunda em torno desses temas que têm o potencial de nos transformar em criaturas melhores do que nós somos. E fazer com que se ofereça também uma rica contribuição às famílias em que nós estamos inseridos. Se esses conteúdos que a espiritualidade nos apresentou através dessas mensagens puder um tantinho ser carregado pelo coração amoroso de vocês, eu tenho certeza que a partir de hoje, mais atentos, todos nós poderemos estar fazendo um mundo melhor através da semeadura que nós efetuarmos no nosso lar. Muito feliz em ter vindo para Bauru, muito feliz em ter vindo para o Luz Divina e encontrar com cada um de vocês. Que Jesus os abençoe. Obrigado. Nosso aeroporto virou depósito de avião quebrado, mas não tem culpa. Não, muito obrigada, que Deus te abençoe. Esperando numa próxima oportunidade, com certeza, né, pessoal? Sim. Né? Que delícia, que tarde encantadora. Agradecemos, a nossa casa agradece a cada um de vocês que teve a disposição e a disponibilidade de estar conosco nessa tarde. Tenho certeza que deixaram inúmeros compromissos para estar aqui conosco.